Senhora presidente dessa sessão solene, nobre senadora Vanessa Graziotin, que antes de chegar a esta casa já pontificara na Câmara dos Deputados como uma das figuras estelares, a ponto de haver se projetado para a conquista de uma cadeira nesta Casa Legislativa, essa mesma casa que tive eu o privilégio de presidir em décadas passadas, enfrentando os desafios daquele momento e, sobretudo, o maior deles, a normalização da vida política e institucional brasileira. O discurso proferido da cadeira presidencial pela senadora Vanessa Graziotin retrata da forma mais fidedigna possível a figura exemplar do grande deputado estadual que foi em tantas legislaturas e do senador que por 8 anos aqui cumpriu o seu mandato, com a maior dignidade, revelando sempre aquele inexcedível espírito público que era a característica marcante da sua atuação em favor do Ceará, quer no mandato de deputado estadual, no desempenho de várias secretarias de Estado e, sobretudo, quando chegou a essa casa, já com toda a sua experiência e o tirocínio alicerçados, para cumprir por 6 anos o mandato de representante do povo do Ceará. E nesta tribuna que comecei a ocupar, senhora presidente, demais convidados, deputados que aqui estão, o nobre deputado Amaury Teixeira, o nobre deputado Everton Rocha e demais parlamentares, eu desejo que quando cheguei a esta casa, em 1975, senhora presidente, trazia comigo próprio o grande compromisso. E ao meu lado estavam subindo a rampa do Senado Federal, no dia 1º de fevereiro de 1975, mais 15 outros companheiros de outras unidades federadas. E nós trazíamos arraigado no nosso peito, na nossa consciência, aquele compromisso maior que assumíramos com o povo brasileiro, que era exatamente a busca da normalidade político-institucional. Não foram poucas as vezes em que desfilaram nessa tribuna figuras exponenciais da vida pública do país. E me permito lembrar, nesse instante, o grande pernambucano Marcos Freire, eleito por Pernambuco e que era sempre aquele bravo defensor das causas democráticas. Relembro, e não poderia deixar de fazê-lo, a grande figura de um dos maiores tribunos do nosso país, o grande senador Paulo Brossard de Souza Pinto. Quantas e seguidas vezes ele ocupou essa tribuna, com brilho incomparável. E naquela época, senhora presidente, o regimento do Senado Federal era mais flexível. E quando, no grande expediente, o senador não conseguira ultimar o seu discurso, a mesa a ele franqueava a oportunidade de ocupar na sessão seguinte também o grande expediente, porque naquele instante os deputados federais sequiosos, vou participar aqui daqueles momentos significativos de luta em favor da normalização do Estado de Direito, deixavam os debates na Câmara e vinham superlotar aqui esta Casa Legislativa, esse mesmo plenário, numa demonstração positiva de que a Câmara se integrara de corpo e alma a essa luta que começara aqui, no Senado Federal, desdobrara-se na outra casa, nas Assembleias Legislativas, nas câmaras municipais, se desdobrara, sobretudo, no anseio e na aspiração de todo o povo brasileiro. Essa foi a nossa primeira etapa aqui nessa casa. E na segunda etapa contamos com a presença extraordinária de Almir Pinto, este homem que hoje nós vamos homenagear no transcurso do seu centenário, prestando-lhe desta tribuna, em nome dos cearenses,
dos cearenses de Lavra da Mangabeira, dos cearenses de todas as nossas 184 comunas, porque homem público incomparável, Almir Pinto sempre desfrutou do respeito e da admiração de todos os nossos questanduanos. Portanto, senhora presidente, Vossa Excelência vai me permitir que, dentro do formalismo de uma solenidade dessa magnitude, faça eu o discurso em nome dos nossos representantes na Câmara dos Deputados, que delegaram a mim, já que muitos deles hoje, se não quase todos, permanecem no Ceará, na comemoração de uma data magna para o nosso Estado, que é o dia da abolição da escravatura no Ceará, já que nós, cearenses, no município de Redenção, e posteriormente no Pará, no município de Benevides, nós, no Ceará, fomos os primeiros a abolir a escravatura, antecipando mesmo a Lei Áurea, o que faz com que o grande mestre do direito, Perbuari Silva, considerasse a cidade onde ele nascera, e foi exatamente a primeira a libertar os escravos da cidade de Redenção, como Rosal da Liberdade, porque dali é que surgiu aquele ímpeto para que a princesa Isabel, na Lei Áurea, banisse do nosso país aquela escravatura que alcançava implacavelmente a dignidade da pessoa humana. Portanto, senhora presidente, o discurso formal que teria que proferir nesse instante, na presença de Vossa Excelência, dos deputados aqui presentes, eu diria que o transcurso do centenário de Almir dos Santos Pinto não poderia fluir sem que o Congresso Nacional reverenciasse a sua memória imperecível, já que foi, além de médico competente, um homem honrado de marcante atuação nos cenários regional e nacional, quer como membro da Assembleia Legislativa do meu Estado e também do Senado Federal, quando pôs à mostra o seu extraordinário espírito público direcionado para servir o Ceará e ao país. A exemplo de sua família, não sei se alguém, além de mim próprio, tenha convivido com ele tão proximamente, já que iniciamos a trajetória partidária nos quadros do PSD de Juscelino Kubitschek e Menezes Pimentel, para citar apenas dois eminentes líderes, um nacional e outro estadual, responsáveis por instantes culminantes de fastos historiográficos inapagáveis. Ambos, Almir Pinto e eu, fomos deputados à nossa Assembleia e, em momentos delicados da vida institucional brasileira, soubemos galhardamente manter uma linha de dignidade em sintonia com as aspirações do povo cearense. Diria aos senadores e demais convidados aqui presentes, sobretudo a Vossa Excelência, senadora Vanessa Gradiotin, embora militando em facções diferentes, uníamos-nos, Almir Pinto e eu, em tudo aquilo que espelhasse postulações intrinsecamente vinculadas ao desenvolvimento do Ceará, do Nordeste do país. Na gestão Parsifal Barroso, mesmo em meio à precariedade dos recursos do erário estadual, ocupamos, respectivamente, as pastas da Justiça e da Educação, no entrosamento permanente com vistas a implantar diretrizes inovadoras em dois setores vitais para a imagem do governo a que servíramos com indiscutível dedicação. Quando em cargos públicos nos remetiam a buscar, no Rio de Janeiro, sede então do Poder Central, amparo financeiro para a nossa unidade federada, éramos designados para uma recíproca substituição temporária, mantendo ambos os mesmos parâmetros de direcionamento, conforme atestado pelo saudoso Parsifal Barroso, que também foi senador da República, cidadão inquestionavelmente notável e intelectual consagrado, que se alçou a ministro do Trabalho do presidente JK, impondo-se por sua atuação serena, que afinal o conduziria à chefia do Executivo do Ceará. Nesse plenário, articulamos, Almir Pinto e eu, muitas vezes, ações conjugadas
para somar esforços em prol dos segmentos sociais, emanados no sentimento de corresponder aos anseios de todos os coestaduanos. Almir Pinto, embora nascido em Lavra da Mangabeira, foi em Maranguape, como Vossa Excelência destacou no seu discurso, senhora senadora Vanessa Graziosin. Foi em Maranguape que consolidou uma indestrutível liderança política exercitada de par com a sua porfia de médico devotado, receitando sem qualquer remuneração os que demandavam seu consultório naquela vizinha cidade da área metropolitana de Fortaleza. A convicção de fraternidade, fê-lo granjear a aura de reconhecimento da sua imensa legião de beneficiados, transformado assim em paradigma de correção e sensibilidade no cumprimento da árdua missão profissional. Almir Santos Pinto mantinha abertas as residências da própria residência ao lado da dona Araci, autêntica dama de virtudes peregrinas, criando prole numerosa, com todos eles, todos os filhos projetados. E eu não poderia, nesse instante, omitir o seu saudoso genro, José Maria Barros Pinho, escritor renomado, meu colega na Academia Cearense de Letras, e uma das culturas invejáveis, que vindo do Piauí teve no Ceará um ambiente propício para uma construção bibliográfica das mais brilhantes e fecundas. O belo poema sobre o rio Parnaíba, decantado com sutilezas semelhantes ao do grande Vate da Costa e Silva, reflete genial criatividade que não me dispensaria de realçar nesse instante soleníssimo e imperecível de lembranças. Senhores parlamentares e ilustres convidados, conviver com Almir Santos Pinto foi para mim um privilégio. Até muitas vezes eu o tive como conselheiro in pectore, em grandes definições de horizontes políticos com que me defrontei ao longo da minha militância de quase meio século no decorrer de sucessivos mandatos eletivos. Recordá-lo nesta hora, nesse plenário, com profunda emoção, a mim próprio, que revejo aqui nesse ambiente, nessa mesa dirigida por uma mulher brava que no extremo norte, no Amazonas, se transformou em legenda de dignidade, de correção na defesa das causas populares. Nessa militância de meio século, com sucessivos mandatos, eu teria que recordá-lo nesta hora. Como dizia, de incontida emoção, porque é dever imperioso de afetividade, que nem a sua partida para o reino da aventurança será capaz de fazer-me olvidar. A ele rendo, senhora presidente, pois nesta breve alocução, o testemunho de minha constante relembrança e, sobretudo, da exaltação a um varão de Plutarco que soube honrar, dignificar e enobrecer a nossa terra e a sua brava gente. Muito obrigado, senhora presidente, muito obrigado.